Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Neste momento vamos estudar, amigo ouvinte, sobre os eventos do quinto dia da criação. Acompanhe-me na leitura de Gênesis 1, 20 a 23. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares. E que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. A Bíblia ensina, amigo ouvinte, que no quinto dia da criação, Deus criou todo tipo de seres vivos nos mares e também nos céus. Deus criou os animais marinhos e Deus criou as aves. O texto bíblico diz que Deus abençoou essas criaturas para que elas enchessem as águas e para que as aves também multiplicassem-se na terra. Perceba que antes Deus já havia preparado a luz, Deus já havia preparado a divisão entre terra e mar, Deus havia criado a atmosfera, o Senhor Deus havia também proporcionado uma aproximação maior do Sol, da Lua, dos astros aqui em relação ao nosso planeta. Deus preparou tudo, criou a vegetação, Deus preparou tudo para que os animais fossem criados. E nós percebemos, amigo ouvinte, que nesse texto bíblico e também em todo o capítulo 1 de Gênesis, que os eventos que envolvem a criação do nosso planeta não aconteceram de maneira aleatória, como ensina a teoria da evolução, ou da macroevolução das espécies. A Bíblia não ensina que a vida foi evoluindo através da sobrevivência do mais apto, como ensina a teoria da seleção natural. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que a criação foi feita de maneira planejada, inteligente e amorosa. A criação é algo intencional de Deus e não algo aleatório. Interessante que as criaturas das águas e do ar, elas são mencionadas no plural em Gênesis 1, 20 a 23, para nos mostrar que Deus criou uma diversidade de seres no quinto dia, e que esta diversidade estava presente desde aquela época, e que, portanto, não houve um único ancestral a partir do qual todas as espécies de animais surgiram. Houve sim um ancestral comum, ancestrais comuns para cada espécie. Agora, do qual surgissem as aves, os répteis, os mamíferos, isso além de ser um absurdo, isso nunca foi visto em laboratório. A Bíblia nos mostra que Deus criou os animais aquáticos, as aves e depois, no sexto dia, como veremos amanhã, criou os animais terrestres. Deus criou toda essa diversidade de organismos de maneira intencional, organizada e não aleatória. Interessante que no verso 21 de Gênesis 1, é declarado que Deus, ao olhar para a sua criação, ele disse que a sua criação era boa. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que os animais mais lindos de hoje não podem nem ser comparados em sua beleza com os animais como eram no princípio da criação de Deus. Eles eram muito mais atrativos aos olhos e aos ouvidos de se ouvir os seus cânticos, dos pássaros, por exemplo, antes da degeneração que o pecado proporcionou a todas as criaturas. Se percebe, amigo ouvinte, em cada animalzinho, um projeto de um projetista inteligente. Por exemplo, o pulmão de uma ave, ele é projetado de uma maneira que o animal obtém oxigênio quando inala e também quando exala. É unicamente dessa maneira que o animal pode ter um nível elevadíssimo de oxigênio necessário para um voo bem forte. Além disso, amigo ouvinte, isso é possível porque há
espécies de bolsas de ar em alguns dos ossos das aves. Perceba, tudo é planejado, tudo mostra a intenção de um Criador. E que a criação aleatória, ou a macroevolução aleatória, além de ser uma coisa ilógica, ela não pode nem sequer ser cogitada na Bíblia. Por isso, amanhã nós vamos estudar sobre a criação de Deus no 6º dia. E eu espero contar com a sua companhia para que você possa continuar comprovando biblicamente e também filosoficamente que é mais coerente acreditar no relato da criação do que na macroevolução das espécies. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Um abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia, com Leandro Quadros.